Olá, tudo bem? Uma das maiores surpresas que eu tive esse ano de 2023, dentro do mundo DataSul, das consultorias que a gente faz, foi uma revisão, uma reaproximação com o módulo de programação de mão de obra da manutenção industrial. Eu já havia implantado anteriormente, mas depois a gente vai ganhando alguma senioridade e a gente começa a ver com outros olhos esse módulo. E eu fiquei espantado realmente com que ele pode estar ajudando os nossos clientes aí na sua gestão da manutenção, né? Sem números a gente não consegue fazer uma gestão de acordo, né? Então nesse vídeo eu queria fazer uma rápida apresentação do módulo e o que ele pode estar trazendo para a gestão, que me deixou bastante confortável. Tá legal? Então eu fico aqui o meu convite, espero que vocês gostem do vídeo, aprovem ou desaprovem, e se inscrevam aqui no canal, marque o sininho para receber lá os vídeos assim que a gente terminar. E eu sou o Carlos Pios e você está desmistificando o DataSul. Vem com a gente. Eu disse na abertura, foi uma grata surpresa eu ter revisto aqui o módulo de programação de mão de obra, porque dentro de um olhar mais sênior, né, com mais experiência, a gente começa a olhar o módulo e a proposta dele, que no meu ponto de vista apesar de ser um módulo bastante robusto, já está há algum tempo aí já funcionando, ele vai ajudar bastante, principalmente na gestão da manutenção, principalmente para os planejadores, os coordenadores e os líderes acima dos coordenadores da manutenção. Eu acredito que vai ajudar bastante. Esse módulo, ele fecha o pacote de 4 módulos que compõem a manutenção industrial, né? Manutenção industrial, o planejamento da manutenção industrial, a manutenção preditiva e agora a programação da mão de obra. E eu acho ele bastante interessante. Eu vou colocar aqui para gravar, eu vou mostrar aqui a tela do DataSul que eu tenho instalado aqui. Então vamos lá. A gente está vendo aqui o menuzinho aqui do DataSul, né? Nessa versão já HTML, toda bonitinha. Aqui nos aplicativos de manutenção, aqui no fundão eu tenho aqui a programação da mão de obra. Você vê que não é um módulo que tem muito programas, não. Deixa eu dar um pulinho aqui direto para relatórios e eu quero comentar sobre os principais entregáveis dele, que evidentemente é o backlog por especialidade. Esse programa de backlog por especialidade, para que ele serve para a gente, né? Eu posso estar trabalhando com ordens alocadas, etc. E eu posso estar definindo até onde eu quero identificar aqui que é backlog. Backlog em inglês, como todo mundo sabe, né? É fila. As filas das minhas ordens, como que elas estão. E simplesmente eu executo. E aqui é uma base bastante antiguinha que eu tenho. Está me dizendo que eu estou há 2.500 dias de atraso. É lógico que não é isso. E eu tenho um total de 9 horas aí para fazer. Então, na última ordem que foi feita em 2017, até agora, tal. Mas eu acho bastante interessante esse programa, porque ele vai me falar se eu estou atrasado e o quanto eu estou atrasado com as minhas ordens. Isso é muito importante. Eu entendo, porque uma coisa é você fazer a gestão para a gestão, outra coisa é você fazer a sua gestão, o quanto que você quer ter esse apoio, entendeu? Então uma coisa é reportar lá para o chefe, olha, eu estou bem, eu estou em dia, eu estou legal. Outra coisa é o quanto eu preciso correr para poder me adiantar, porque por vezes, de repente, eu posso estar gerando ordens preventivas e eu não estou dando conta. Então eu sempre digo, né, para os clientes, tem 3 opções. Se eu não estou dando conta das minhas preventivas, porque vai entrando corretiva aí no meio, se eu não estou dando conta das minhas preventivas, eu tenho 3 opções. Ou eu aumento a equipe, ou eu terceirizo uma parte da equipe até diminuir essa fila, ou eu abro mão dessas ordens.
Não tem como jogar sujeira debaixo do tapete no caso da manutenção. Você não pode, isso aí eu vou empurrar para frente. Você não pode ficar procrastinando ordens de manutenção o tempo todo. Então, se você não tem competência, força para poder, não tem time e não tem como terceirizar, então o ideal é você abrir mão de algumas preventivas, é claro, deixando muito claro, né, para a gestão que a gente está fazendo isso, e feito isso, você diminui a sua fila, apaga essas ordens, apaga essas preventivas, não vai fazer mais as preventivas, porque não tem como trabalhar com elas. Tá legal? Um outro programa bastante interessante é esse alocação por equipe. Também é um relatório para a gente saber o que ali existe, né? Aqui eu tenho os parâmetros. Então, na equipe padrão, que eu chamei de padrão, ela tem que fazer 1 hora esse cara, 1 hora esse cara, 1 hora esse cara, e ele já nivela para a gente. O que ele faz é nivelamento. É um outro trabalho de nivelamento. É o trabalho de nivelamento em si. Da onde é que veio esses dois relatórios? Vieram daqui do cálculo por especialidade. Então, nesse programa de cálculo por especialidade, é que eu vou fazer o cálculo com base nas ordens confirmadas, que já estão lá no MI 0307, ou nas planejadas do PI 0502. Quando eu coloco aqui, aloca OM sem capacidade, ele deixa estourar. Para que isso? Para que serve isso? Para a gente saber quanto é uma prévia do backlog. O ideal é desmarcar esse cara e fazer com que ele faça o nivelamento com base nas regrinhas de nivelamento. E quais são essas regrinhas de nivelamento? É importante até a gente comentar aqui que essas regrinhas de nivelamento fazem parte, compõem aqui o calendário e se a gente vai estar postergando ou antecipando as minhas ordens. Como que a gente faz isso? Aqui no MI 0110 eu posso definir o quanto eu quero, o que eu pretendo fazer em termos de postergação ou antecipação, e isso eu posso inclusive estar amarrando a minha parada. Então eu posso definir uma parada e assim por diante. Mas aqui, através da alocação da especialidade, eu posso estar antecipando ou postergando. Além disso, eu tenho também o conceito de prioridade. E essa prioridade, ela é definida aqui também no MI 0101, as faixas de prioridade. As faixas de prioridade aqui. Na página 6 eu defino as faixas de prioridade. Se a minha ordem é urgentíssima e o equipamento é de prioridade X, a minha urgência passa para 100. E assim a gente vai até 900. Aqui no PO 0203, eu posso definir quais as faixas, as fases de prioridade que eu vou definir. Então eu posso definir uma fase 1 que vai dar 0 a 300, depois eu fazer a fase 2 que vai de 300 a 600 e depois eu posso definir a fase 3 que vai de 600 a 999. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou dando prioridade para minhas ordens dentro do meu sequenciamento, né? Dentro do meu nivelamento. Eu estou dando prioridade para as ordens que tem prioridade de 0 a 300, depois ele vai fazer de 300 a 600 e assim por diante. Aqui eu coloco sempre uma data ou de hoje, ou 1 ou 2 dias, né, que é a partir da onde que ela vai começar a fazer a realocação, e é até onde que eu quero fazer a alocação, sei lá, 31/3/24, por exemplo, e eu quero que ele abrange todas as ordens até 31/3/24.
Aí, mantendo aqui desmarcado e fazendo por especialidade, ele vai pegar aqueles picos e vai levar para frente ou para trás, conforme a prioridade que eu dei lá na minha, a minha forma de alocação que eu dei lá na minha ordem, juntando a minha prioridade com urgente, urgente, urgentíssimo, com a criticidade do meu equipamento, eu chego e defino toda essa mecânica aí para ver se eu vou jogar para frente ou para trás. Além disso, um outro entregável é essa agenda do técnico. O que é a agenda do técnico? É onde o planejador vai definir, né? Quase todos os clientes que eu passo, eles perguntam, tá, e aí, como é que eu faço para passar a agenda pro técnico? É aqui, esse é o produto padrão para isso. Então eu defino aqui quais especialidades que eu quero manter, qual é a data que eu quero filtrar, Então, por exemplo, eu vou abrir aqui, porque essa minha base é um pouquinho antiga. Aí eu tenho todo a minha janela de especialidades, venho aqui, jogo esse carinha para baixo. Ele ainda vai abrir para mim qual é a data e hora que eu realmente quero colocar esse sujeito para trabalhar. Feito isso, ele já está aqui para essa ordem, com essa prioridade, e o meu técnico está recebendo o e-mail. Tá legal? Para isso, eu tenho 2 cadastros somente a ser feito. O cadastro de capacidade da especialidade, que não é obrigatório, mas é interessante porque de repente eu tenho uma certa flutuação de técnicos dentro da minha equipe, gente saindo, gente entrando, e eu preciso manter uma caixinha, preciso definir uma caixinha padrão. Bom, eu trabalho normalmente com 5 técnicos, com 7 técnicos, com 3 técnicos, seja ele mecânico, seja ele elétrico, ou até uma outra especialidade, que é o lubrificador também, pode ser, que vai trabalhar com a lubrificação. Então eu defino qual é minha capacidade, mas ele não é obrigatório. Esse aqui, capacidade técnico, já é um pouco mais obrigatório, principalmente para quem trabalha com a PP Minha Manutenção. Aí esse cara é obrigatório, eu tenho que manter qual é o turno do meu técnico, até para facilitar na hora que eu estiver trabalhando lá no app Minha Manutenção, é meio que obrigatório esse sujeito aí. O técnico saiu de férias, alguma coisa assim, eu desativo ele lá no programa dos técnicos, né? No cadastro dos técnicos, não estou trabalhando mais com os técnicos, então é só desativar ele aqui. Tá legal? Esse é o módulo de programação da mão de obra de manutenção. Eu gostei bastante dele. E eu acho que é uma ferramenta muito boa para gestão. E juntando com o MI 0629 da gestão, que eu tenho lá os KPIs, o que eu posso fazer? O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou evitando jogar ordens para debaixo do tapete. Quando eu entro num projeto, identifico isso, que a gente está postergando, está procrastinando ordens para frente, eu acho que a gente tem que pensar no que a gente vai fazer, né? Se a gente vai abrir mão dessas ordens, se a gente vai aumentar a nossa equipe, ou se a gente vai desfazer dela, ou se a gente vai terceirizar a nossa equipe para poder resolver esse gargalo e ir para frente. Mas a gente tem que ter o controle, a gente tem que ter a rédea na mão da nossa carteira de ordens de manutenção, né? Eu acho que é esse o nosso papel, é por isso que a gente está aqui. Tá legal? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deem um like ou um dislike, não tem problema, mas é muito interessante. Comentem aqui, se inscrevam no nosso canal, que a gente vai estar fazendo aí outros vídeos aí para frente, muito em breve. Tá legal? Muito obrigado. Que Deus nos ilumine.